agradecendo a Deus, a Jesus, rogando que a espiritualidade envolva nossos lares, pedindo a assistência dos trabalhadores de Ramatiz, para que se façam presentes junto a nós nesse momento de agradecimento, no início de noite, que as nossas vibrações possam elevar-se, que as águas sejam fluidificadas com tudo aquilo que todos necessitam. Que assim seja. Nós vamos fazer uma breve reflexão desta parábola do bom samaritano. As lições de vida que podemos extrair deste conteúdo da parábola. Esta parábola está citada em Lucas, capítulo 10, no versículo 25 a 37. Vamos ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos interpretar de alguma forma esse ensinamento, porque ele é um roteiro muito seguro, embora não seja tão simples ainda para nós, de como devemos trabalhar o sentido da caridade nas nossas vidas. O propósito de Jesus foi mostrar ao intérprete da lei que a lei de Deus se aplica muito além da limitada compreensão dos legalistas das leis humanas. Porque a lei de Deus está acima das leis humanas. É a lei verdadeira. Ele entendeu o que usou de misericórdia. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ao fogo do inferno. Ele simboliza aqui o tribunal da consciência, a consciência individual de cada um de nós, nesse processo de ações e reações. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós precisamos entender que Jesus e a mensagem do Evangelho foi a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés e os 10 mandamentos. A segunda foi o Evangelho de Cristo,
E a terceira, a doutrina espírita. Quando ele fala em relação ao amar o próximo como a ti mesmo, a Deus e ao próximo como a ti mesmo, a impressão que se tem, no primeiro momento, que ele estava contradizendo as leis de Moisés. Não foi isso. Ele complementou. Por isso ele diz ali, ouviste que foi dito por Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ele complementa o ensinamento. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque o momento em que o mestre estava na região da Judéia, Palestina, o povo judaico era subjugado pelos romanos. Eles tinham um ódio profundo dos romanos. Eles esperavam que um Messias, um instrutor, viesse comandar um exército contra os opressores. E o mestre trouxe outro ensinamento, o ensinamento para a vitória final sobre os inimigos, mas não com a destruição, através do amor. Para que vos torneis filhos de do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele estava querendo nos dizer, para que nos tornemos filhos do Pai Celestial, sim, em reconhecimento de que ele é nosso Pai. Porque ele não conhece diferenças entre nós. O sol nasce sobre todos nós, independente do que estejamos fazendo. E as chuvas caem sobre justos e injustos. Ele queria mostrar que o amor de Deus é infinito, incondicional, não tem barreiras. E se nós queremos ser chamados filhos de Deus, temos que aprender a viver desta forma também. Até onde pode chegar o ser humano movido pela ganância ou pelo ódio? O que tem acontecido na nossa sociedade atual? Crimes passionais, latrocínios, crimes hediondos, assassinatos por motivos fúteis crescem todos os dias. Confrontar violência com a paz é função dos pacificadores. Eu me lembrei de uma frase de Gandhi. Ele havia conhecido o Evangelho de Jesus e isso que, na realidade, o inspirou a trabalhar pela paz e a independência da Índia. E duas coisas interessantes que eu quero citar. Primeiro, que um repórter perguntou para ele, na Inglaterra, o que havia levado ele a essa causa, a ter se tornado um homem da paz. E ele disse assim, que eu me tornei um homem da paz, um pacifista, quando eu li o Sermão da Montanha de Cristo, onde ele falava que são bem-aventurados os pacificadores. E ele questiona o repórter dizendo assim, eu não consigo entender, eu sou indiano, e isso transformou minha vida. Eu não consigo entender que vocês do Ocidente conhecem alguém como Cristo e não fazem o que ele ensinou. Ele fez esse comentário. E ele tinha uma outra frase que eu lembrei agora para complementar. Ele dizia assim, olho por olho e dente por dente, e o mundo acabará banguela. Uma coisa mais ou menos assim. Confrontar a violência com a paz é função dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso realmente motivou Gandhi, esta frase. Dar a outra face é não revidar, não propagar a violência, negar-se a pagar na mesma moeda. A outra face que o mestre se referia, no entendimento correto, seria a face do esquecimento, do perdão. Não era você se negar a defender-se contra o mal, a agressividade. Mas a outra face era do perdão, a que ele se referia. Até onde pode chegar o religioso, conduzido pelas leis, pelo legalismo, como citado ali no versículo 31 e 32, porque ele era questionado por doutores da lei. O sacerdote e o levita tinham motivos na lei para não se aproximarem de um morto. Eles seguiam essa lei. Não viram a vítima, passaram de largo, passaram adiante. Ou fizeram de conta que não viram. Jesus foi criticado por curar no sábado, porque o sábado ele é considerado
um dia sagrado para os judeus. Ele foi criticado por curar no sábado, porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos, por entrar em casa de pecadores e assim por diante. Então eles se preocupavam muito com o legalismo, o que a lei dizia que tinha que ser feito. É claro que o mestre não estava contradizendo a lei, ele não estava fazendo algo que pudesse gerar essa contradição. Ele estava tentando nos ensinar que a religião é o amor e que isso está acima das leis humanas, que é a lei de Deus. Jesus confrontou o legalismo no coração do intérprete da lei com a figura do samaritano odioso, porém compadecido. Ele não era bem visto. O samaritano era uma classe de pessoas que não era bem visto. Eram, inclusive, muito discriminados na época. No entanto, ali ele cita o samaritano como aquele que se compadeceu, o que os outros não fizeram. Somos confrontados em nossas convicções religiosas, entre aspas, por situações inesperadas. Jesus ensina aqui outra lição. E eu acredito que isso é importante para nós refletirmos. Pessoas são mais importantes que coisas. Parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim no nosso dia a dia, nas nossas atividades no campo do bem, no campo espiritual. A gente observa que muitas vezes as pessoas não são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que instituições. É verdade. As instituições passam. E as pessoas têm uma importância fundamental dentro delas. Pessoas são mais importantes que o nosso conforto. Sim. Quando cobramos certas situações que as pessoas não têm como oferecer. Pessoas são mais importantes que a obra. É lógico que sim. Como eu disse, as obras passam. As construções passam. Os títulos passam. Mas aquilo que se faz no bem não passa. Permanece para sempre. O Senhor da obra é mais importante que a obra do Senhor. Parece tão óbvio, mas não é visto dessa maneira. O Senhor da obra, Deus, o Cristo, é mais importante que a obra dele. Muito interessante para refletirmos sobre isso. Terceiro questionamento. Até onde pode chegar um coração verdadeiramente compadecido? Conforme está no versículo 33 a 35. Vejam só o que o samaritano fez. Tratou os ferimentos de um desconhecido. E nem perguntou quem era aquela pessoa. Usou o seu meio de transporte para levar o desconhecido. Tratou dele na hospedaria. Gastou aquele dia para cuidar do desconhecido. Ele deixou o dia dele para fazer algo por um desconhecido. Gastou o seu dinheiro para tratar esse desconhecido e gastou outro dia para voltar na hospedaria para ver como ele estava. Aí vem, até onde pode chegar o coração realmente compadecido? Até onde a compaixão pode nos levar? A compaixão não depende da hora. Vamos fazer reflexões importantes aqui. A compaixão não depende da hora, do lugar, da pessoa que precisa, da conveniência da situação. Depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade. Aquele que tem um coração amoroso, é o tamanho do coração que estamos citando, ele vê a necessidade e faz, não importa o horário, não importa o lugar, a condição da pessoa, a conveniência dessa situação de servir. Até onde estamos dispostos a chegar para agradar e demonstrar que amamos o nosso irmão ou o nosso próximo? Até onde nós conseguimos, nesse momento das nossas vidas, o entendimento que já alcançamos, é um começo, mas já temos algum entendimento, até onde nós estamos dispostos a chegar para demonstrar que amamos o nosso semelhante? E a terceira pergunta. O que tem dominado o meu coração? O que seria? É uma reflexão íntima que cada um deve fazer. Devemos fazer. Meu conforto pessoal, meus conceitos, minhas convicções,
minha bagagem intelectual, o meu prestígio. Estou disposto a abrir mão disso tudo por amor ao meu irmão e ao meu próximo? Esses dias eu fiz um estudo noutra casa. Era um texto de uma obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, chamado Vidas Vazias. E o texto era A Coroa do Martírio, onde ela fazia uma análise de que o todo cristão e todos aqueles que seguiram, cristãos ou não, o caminho da iluminação, do bem, do autoconhecimento, sofreram oposições, martírios. O próprio Jesus, nosso mestre, passou por isso. Então, nós citamos ali vários exemplos para que as pessoas tivessem uma noção do que isso foi, o que isso significou. E realmente aconteceu. Nós tivemos vários santos católicos, instrutores, cientistas, artistas, inclusive, que, mesmo deixando um legado imenso ao mundo, à humanidade, eles foram esquecidos, desprezados. Muitos deles terminaram em uma extrema miséria. Eu citei 2 exemplos que me chamaram muita atenção, que é o escritor Victor Hugo, francês. Victor Hugo escreveu um livro chamado Os Miseráveis, que virou filme, peça teatral, mas que a maioria de vocês conhece. Se não conhece, convido a assistir o filme. Ele retratou naquela obra o sofrimento da miséria em Paris e na França, mas principalmente onde ele morou, em Paris, na época. Ele se compadeceu daquilo, ele não conseguia ver aquilo sem fazer algo. Então aquele livro chamou a atenção do mundo e das autoridades da França para o que estava acontecendo na França, em Paris principalmente. E ele deixa tudo, toda a fortuna dele, livros, todos os direitos autorais, tudo que ele teve quando ele desencarnou, foi para as instituições de apoio à miséria da França, principalmente de Paris. O outro exemplo que eu cito também, que eu citei, é o escritor russo, Leon Tolstói. Leon Tolstói tinha uma depressão profunda. Ele era riquíssimo, era conhecido pela sua literatura, pelos seus livros, era muito respeitado na Rússia. Mas ele não saía da depressão, ele vivia num vazio enorme de vida. E um dia ele estava caminhando pelos arredores da cidade onde vivia, ele viu uma criança comendo restos de lixo, passando fome, e se alimentando de restos de comida, lixo. Aquilo foi um choque para ele, enorme. Ele recolheu aquela criança, ele ajudou aquela criança, e ele toma uma decisão radical, ele se desfaz de toda a fortuna dele, para atender a miséria que existia na região onde ele vivia. E ele passou a viver nas ruas, foi uma decisão muito radical, inclusive ele foi considerado uma pessoa que tinha enlouquecido, mas ele não tinha enlouquecido. Ele tem uma frase que ele diz assim: não me falem de religião, se eu não estou vendo ações no bem para diminuir a dor do semelhante. Não venham me falar de religião. Ele era muito firme nisso tudo. E há muitos outros exemplos, essas pessoas tiveram um momento de despertar. Pode parecer estranho para nós, mas todos tiveram isso. Então vamos repetir aqui. O que tem dominado meu coração atualmente? Meu conforto pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Meus conceitos, minhas convicções, minha bagagem intelectual, o meu prestígio. Esses 2 casos abriram mão do prestígio. Estou disposto a abrir mão disso, tudo por amor ao meu irmão e ao meu próximo? É um questionamento. Muito bem. Relação entre evangelização e ação social. A ação social é uma consequência da evangelização. Não basta levar a palavra do Evangelho e a doutrina espírita sem trabalhar uma ação social. Em outras palavras, se você não saciar a fome do estômago, não adianta tentar saciar a fome da alma primeiro. Não vai dar certo. A evangelização é o meio pelo qual Deus produz nas pessoas um novo nascimento. E essa nova vida se manifesta no serviço prestado ao outro.
A fé atua pelo amor. Gálatas, apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 6. A fé atua pelo amor. Não é por palavras apenas. Não é apenas por palestras, pregações, por mais belas sejam. Ela atua pelo amor. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Porque a fé sem obras ela não tem sentido. Né? O apóstolo Paulo dizia que ela é vazia. Ela é morta. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Também Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 10. 2. Mas já estamos terminando. A ação social pode ser uma ponte para a evangelização. Sim, muitas religiões, muitas causas sociais têm feito um trabalho dessa forma. A ação social sendo uma ponte para a evangelização das criaturas. Partindo das necessidades do próximo, indo de encontro à sua necessidade mais íntima de um relacionamento com Deus. Isso é importante. Mas eu vou partir das necessidades dele, para que ele caminhe para a compreensão da sua necessidade de um relacionamento com Deus. Mas começa com a necessidade dele. A assistência imediata, urgente, a necessidade social, a miséria. Se fecharmos os olhos para o sofrimento, a opressão, a alienação social e a fome, não podemos nos surpreender quando as pessoas fecharem os ouvidos à nossa mensagem de salvação eterna. Há muitos anos atrás, não seria muitos anos, não chega a 10 anos, nós fomos convidados a participar de um encontro espírita em Campo Grande. E era um encontro voltado para arte espírita. Debates, não era um encontro artístico, era um debate. E fomos lá, eu e mais algumas pessoas da nossa casa, do núcleo assistencial. E as pessoas começaram a questionar várias coisas em relação à arte, que ela tinha que ser levada de uma forma, de outra, que ela tinha que ser mais incisiva na divulgação da doutrina espírita. E em algum momento eu me levantei. Eu disse o seguinte: nós não podemos esquecer que muitas casas espíritas trabalham em bairros carentes, em que há diversidade de religiões. Nem todos ali são espíritas, mas eles vão pela necessidade do alimento, da roupa, do atendimento espiritual. E nós não podemos questionar a crença das pessoas nesse sentido. Aí eu fiz um questionamento que eles não me responderam. Eu me sentei e não tive essa resposta. Eu dirigi uma pergunta à mesa. Eu disse assim: a arte espírita é para consolar. Ela deve consolar. E ela deve, no meu entendimento, levar a paz e a mensagem do Cristo a todos. Mas até que ponto nós temos que isolar essa doutrina das comunidades pobres, se ela não pode ser divulgada para qualquer pessoa? Não me responderam. E fiquei com esse silêncio deles até hoje. Bem, se fecharmos os olhos para o sofrimento, a opressão, a alienação social e a fome, não podemos nos surpreender quando as pessoas fecharem ouvidos à nossa mensagem de salvação eterna. E, para encerrar, a ação social acompanha a evangelização. Duas lâminas de uma tesoura, ou as duas asas de um pássaro. No ministério de Jesus, querigma, que significa proclamação, e diaconia, serviço, caminhavam de mãos dadas. Não eram separados, não. Suas palavras expunham suas obras. E suas obras confirmavam as suas palavras. As obras de amor são uma recomendação do Evangelho. Então seria isso, uma reflexão breve sobre a parábola do bom samaritano. E agradeço a todos, deixo aberto aos comentários. Obrigado.